Eu quero que vocês imaginem algo comigo. Imaginem uma cena, 6 horas da manhã. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta, quem é? E a resposta é a Polícia Federal. Toque, toque, toque. Eu nunca serei preso. E aí, quem é? A Polícia Federal. Serei preso. Toque, toque, toque. Serei preso. E aí, quem é? Quem é? É a Polícia Federal. Serei preso. Serei preso. Serei preso. Por Deus que está no céu. Serei preso. Serei preso. Serei preso. Toque, toque, toque. Por Deus que está no céu. Serei preso. Ele será preso. Serei preso. Serei preso. Toque, toque, toque. Muito bem, pessoal, toque, né? Muito bom esse vídeo, né? Acabou que o Jimmy, você consegue ver o nome da influencer, da artista que fez esse videozinho? Tá no vídeo dela aí? Tá escrito aí? Não tá queimado em cima, né? Bom, eu vou pegar até o final do programa, mas eu quis começar hoje no nosso programa com esse mashup, né? Tem muita gente fazendo esses mashups na internet hoje em dia com frases do Bolsonaro, né? E essa ficou muito boa, né? Com frases da Joyce do Bolsonaro sobre a possibilidade que todos esperamos, tá todo mundo acordando cedo para ver, né? Calma, gente, uma hora vai acontecer. Eu já falei, eu já acordo cedo todos os dias, então quem não acorda cedo vai perder a história, né? Então acorda cedo, coloca no Desperta SL, que aliás está começando. Terça-feira, 29 de agosto, 7h02 da manhã, estamos ao vivo em todos os canais do CL, também no canal do Eduardo Moreira, também no canal do Leandro Demori e também, claro, na nossa grande rede ICL. Estamos ao vivo na TV aberta, para quem não sabe pode nos acompanhar na TV aberta e também pelo rádio, na TV aberta e pelo rádio em São Paulo e na Grande São Paulo, através da TVT e também da Rádio Brasil Atual. E na nossa gloriosa e amada Bahia, também pode nos acompanhar lá na Bahia, em Salvador e na Grande Salvador, pela TV Quirimurê. Tudo bem com vocês? Bom dia para todo mundo que já está chegando. Estou vendo aqui o nosso chat maravilhoso, já está bombando. Muito obrigado às pessoas que sempre estão aqui. Se você é novo ou se você é nova neste programa, se nunca chegaram por aqui, este é o Desperta ICL. Nós vamos ao ar todos os dias das 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira. Para quê? O que a gente faz aqui? A gente vai ler notícia junto com vocês, mas a gente não vai ler notícia como se fosse o seu Google Home aí, né? Ou o seu aparelhinho que você compra lá na Amazon para ficar lendo notícia, porque aí você não precisa de mim, né? Enquanto eu ainda não for substituído por uma tecnologia de inteligência artificial, né, que espero que não aconteça tão cedo, porque eu preciso deste emprego e dos outros 214 empregos que eu tenho, né? Então você nos acompanha aqui, porque a gente vai dar, claro, a notícia, como eu sempre falo, o texto e o contexto. A gente traz aqui as notícias, traz o contexto da notícia também e traz também muitas vezes o que está por trás da notícia, os interesses também da imprensa muitas vezes, né, a maneira por que estão divulgando aquele tipo de informação. Gente, antes de mais nada, uma coisa importante, ó, notícia de última hora que saiu agora pela manhã, uma nota da Polícia Federal publicada às 6h40 da manhã, mais ou menos, né? Deixa eu ver exatamente a nota que a Polícia Federal publicou isso. 6h21 da manhã publicada a nota e já está nos principais portais do Brasil aí. PF faz operação contra deputado que disse ter dado dinheiro para golpistas. A Polícia Federal fez uma operação na manhã de hoje contra um deputado que disse ter dado dinheiro para um acampamento golpista. Os dois mandatos são contra o deputado estadual Amaury Ribeiro, do União Brasil. Ele fica... Os locais, né, de busca e apreensão aconteceram em Goiânia e também em Piracanjuba. Em junho, o Ribeiro disse que ajudou a bancar quem estava no acampamento golpista. O dinheiro não veio de fora, diz ele. Veio de gente que acredita nessa nação, que defende esse país e que não concorda com este governo corrupto e bandido. Aí vocês vão lembrar, eu não deu tempo de separar aqui porque realmente a notícia acabou de sair, tá? É fresquinha. Vocês vão lembrar, se a gente conseguir
pedir pro pessoal da produção de me dar um toque na galera, se eles tiverem, nós temos todos os arquivos do mundo de vídeos, né, no ICL, é um negócio maravilhoso. Quando eu participo do N1 eu fico apavorado, porque eu falo as coisas, a coisa aparece imediatamente na tela, parece mágica, né? Se a galera tiver, tem um vídeo desse deputado, esse Amaury Ribeiro, ele fez uma fala na Assembleia de Goiás, se eu não me engano foi esse ano ou no ano passado ainda, mas se não me engano foi esse ano. Aquela fala de machão, né? Aquelas falas que o Roberto Jefferson costumava fazer, né? Desafiando o Xandão, aquela coisa toda, né? Roberto Jefferson, que aliás segue preso, né? E a fala era o seguinte: eu ajudei, levei comida, levei água e dei dinheiro. Eu acompanhei lá e também fiquei na porta porque eu sou patriota, né? Então o cara tava lá basicamente confessando um crime. Eu acho que as pessoas não entenderam ainda exatamente o que acontece, né? Eu falei sobre isso ontem, aliás. Gente, teve um dia que eu expliquei num jantar para amigos meus que pessoas que genuinamente estavam indo em passeata, participando daquela coisa toda, né? A micareta golpista, como a gente falava, né? Ia lá na frente do quartel, ia lá no Parcão, lá em Porto Alegre, para fazer a manifestação com a bandeirinha do Brasil, né? E eu expliquei, gente, o que vocês estão cometendo é crime. Não, não é crime, é crime. É crime. O deputado não sabe disso quando ele fala que ele está financiando um movimento que está pregando a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso é um crime. Não, você não pode escolher, esse crime aqui eu não gosto, esse aqui não precisa, né? Vocês imaginam se fosse assim? Tem muita gente que é assim, né? O Frederic Vassef, quando pegaram os celulares dele, o cara estava cometendo múltiplas infrações no mesmo dia, né? Carro sem placa, estacionado em vaga de idoso, né? Aquela coisa toda, né? Então, assim, se você não é o Frederic Vassef, você não pode ficar escolhendo assim, esse aqui não. Sinal vermelho. Não, sinal vermelho não gosto dessa lei que inventaram. Essa aqui eu não vou. Essa não interessa, né? Que mais? Estelionato. Não, estelionato acho que não devia ser crime estelionato. Então, eu vou escolher. Então tá, então você vai lá e escolhe que você acha que não é crime, pedir golpe de Estado, basicamente, que é o que as pessoas estavam fazendo, pedindo intervenção do Exército, das Forças Armadas, é crime, é um outro crime tipificado também, não pode pedir, né? Criar animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos, não pode, é crime. Eu já falei 2 aqui, tá? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, é criar animosidade entre as Forças Armadas, impedir ou tentar impedir a posse de um presidente eleito, outro crime. Então, são 3. No mínimo, né? As pessoas que não estavam quebrando nada. As pessoas pacíficas. As pacíficas, o patriota pacífico estava cometendo 3 crimes. Aí o deputado vai lá, né? Porque sim, né? Porque eu sou de Goiás, né? Antigamente a gente ia falar porque eu sou gaúcho, mas o Rio Grande do Sul tá tão em baixa que agora não tem mais nem graça fazer piada com gaúcho, né? Agora Goiás tá bombando, o agronegócio, aquela coisa toda, um monte de deputado eleito, né? Porque eu sou do Goiás. Então eu vou lá e vou falar que eu dei dinheiro mesmo. É o deputado. Ai, como diz o Lênio Streck ontem na piada que ele contou, né? Só falta Deus chamar você de burro, né? Quem não pegou a piada, eu não vou repetir a piada aqui. Puxa o N1 de ontem, que tá nos canais do ICL aí, pra ver a piada que o Lênio Streck contou sobre o cara que tava tentando se salvar de uma enchente e depois chega no céu e fala que Deus não ajudou ele, né? E aí Deus acaba chamando ele de burro, né? Ô deputado, olha, sei não, hein? Na ocasião, o Ribeiro também defendeu Benito Franco, um militar preso pela PF em uma das operações da Operação Lesa Pátria. Essa mesma que fez busca e apreensão nos escritórios dele agora, né? Depois o deputado tentou recuar e disse que os atos do 8 de janeiro foram uma vergonha e isentou os bolsonaristas que estavam em frente aos quartéis, né? A notícia está em atualização, para quem está vendo aqui, né? Muita gente só nos ouve pela Rádio Brasil Atual, mas para quem está vendo aqui, estamos acessando o portal UOL e a matéria aqui diz aqui, ó, está em atualização. Então, ao longo do programa, a gente vai dando uma olhada para ver se atualizou, se tem mais alguma novidade, tá bom? Gente, ó, na quinta-feira vai ter mais uma super aula do ICL, né, ô Jimmy? Depois me diz se a galera conseguiu achar o vídeo aí, tá? Do deputado. Na quinta-feira vai ter mais uma super aula do ICL, esta próxima quinta-feira, com a filósofa Marilena Chaui. Eu falei, inclusive, isso na semana passada, a Marilena Chaui, junto talvez aí com a Maria do Rosário,
com o Jean Willis, tem algumas personalidades, né? E aqui não vamos misturar uma coisa com a outra. Estou falando de personalidades que foram, que serviram como uma espécie de laboratório da direita, da extrema-direita no Brasil. A Marilena Chaui talvez tenha sido uma das primeiras, junto com a Maria do Rosário, né? Personalidades importantes que foram mapeadas nas áreas do conhecimento, né? Isso aconteceu no Brasil e no mundo todo, tá, gente? A extrema-direita ela fez uma espécie de mapeamento das grandes lideranças, né, nas instituições e nas áreas do conhecimento. Então pegaram assim, vamos pegar a academia, vamos pegar o jornalismo, vamos pegar a classe política, vamos pegar os cientistas, né? Os artistas. E aí fez uma listagem de fato, né? Sobre isso, sobre quem era considerado de esquerda, ou progressista, ou comunista, ou coisa que o valha. E aí partiram depois porque a gente viu mais tarde ser esses métodos, né, que foram muito espalhados no Brasil, aliás, pelo MBL, né, um movimento de extrema-direita que ajudou a eleger o Bolsonaro, aquela coisa toda, né, Kim Kataguiri, o Mamãe Falei, essa gente horrível, né. E aí miraram em cima de algumas pessoas, não por acaso mais notadamente mulheres, né, mas assim, não por acaso, mesmo, não por acaso. E tentaram massacrar essas pessoas publicamente. Isso aconteceu, a gente viu acontecer com muita gente no Brasil. A Marilena Chaui, ela foi uma das primeiras pessoas a sofrer isso, uma intelectual respeitadíssima, né? Muito ligada aos movimentos de esquerda, então essa galera apontou os canhões tentando destruir a reputação da Marilena Chaui. Eu tenho uma notícia para dar para vocês importante, presta atenção agora, galera da extrema-direita. Vocês não conseguiram, né? Não conseguiram. Porque a Marilena Chaui tem o tamanho que tem, né? E o Mamãe Falei tem o tamanho que tem. O Mamãe Falei caçado, foi fazer turismo lá na Ucrânia, falar das refugiadas, né? A gente viu aquelas frases nojentas dele. Então, cada um seguiu a sua história e a cada um a história deu o que a pessoa merecia, né? Por enquanto. Alguns ainda não mereceram, né? Não ganharam o que mereceram, mas vão ganhar. Então, a Marilena Chaui, uma das maiores intelectuais do Brasil, na quinta-feira, agora, vai dar uma super aula no ICL. É uma aula, como eu sempre falo, ao vivo, exclusiva, grátis e não tem repeteco. Então não é um videozinho da Marilena Chaui que o ICL vai lá e pega na internet e faz uma edição. Não, é uma aula que vai ser dada para vocês, para quem está aqui com a gente no ICL, tá bom? De graça, não precisa pagar absolutamente nada. É uma aula de graça, ao vivo, na quinta-feira, vai ser mediada pelo nosso querido Edu Moreira, claro. A aula já foi gravada, já está pronta, mas no final da aula, a Marilena Chaui vai estar ao vivo com o Edu para falar com a rapaziada que vai participar da aula, tá? Então, a aula vai tratar sobre filosofia. Parece que está muito longe da sua vida, que tem que pagar o boleto, que tem que ir lá no banco fazer o desenrola, que está devendo a prestação do carro, que está procurando um emprego novo, que está mudando de cidade. Não tá, gente. A gente toma decisões filosóficas mesmo sem saber na nossa vida todos os dias, a todo momento. Então é legal, eu sou apaixonado pela filosofia, sempre fui, desde a escola, a filosofia tinha na minha escola a cadeira, né, a aula de filosofia, era uma das que eu mais gostava, aliás, uma das poucas que eu tirava nota boa. E uma das poucas aulas que eu não faltava, inclusive. Amava as aulas de filosofia, comecei na iniciação filosófica lá com aqueles livros bem básicos mesmo, né? Quando você é praticamente um pré-adolescente ainda, né? Aqueles livrinhos de iniciação, né? De literatura, O Mundo de Sophie, esses livros assim. Depois você vai indo para a fase mais hard da coisa, né? E escolhendo os filósofos que mais conversam com o seu mundo. Mas é uma coisa muito presente na minha vida até hoje, eu tenho certeza que vai ser na de vocês também. Então, ó, quinta-feira, às 8 horas da noite, nessa quinta-feira agora, 8 horas da noite, ao vivo, grátis, exclusivo, e geralmente essas aulas não tem repeteco. Então, icl.com.br/desperta. O link está no chat e também na tela. icl.com.br/desperta. Vai lá, manda o seu cadastrinho bonitinho que você vai receber o link da aula por e-mail, tá bom? Não adianta entrar, não adianta querer, olha que a escolha filosófica. Não adianta fazer a escolha filosófica do malandro, nesse caso, e entrar no YouTube do ICL no dia para ver a aula, porque você não vai achar aula lá, tá? O link não fica disponível ali. Se você entrar no canal do YouTube do ICL, não vai ter aula ali. Você tem que ir lá fazer a sua inscrição. icl.com.br/desperta. No final do programa eu lembro todos vocês de novo sobre isso, tá bom?
Vamos lá, gente, muita coisa para falar hoje aqui. Carmen Lúcia determina que donos da 123 milhas compareçam à CPI. Tem milhões de brasileiros aí enrolados com esse negócio, né? Que pena, né, gente? Também, ó, vou falar, né, cara? Eu vou ler a notícia e vou falar depois aqui, ó. A ministra Carmen Lúcia decidiu nessa segunda-feira que os sócios da 123 milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, parênteses importante, são multimilionários. Não fiquem com pena dessa gente, não tem nenhum problema para eles, nada vai acontecer. A grana que essa galera levantou nessa empresa, vocês tenham certeza que a maior parte já não tá mais rodando nesse CNPJ, tá lá no CPF dos caras, da mulher, do cachorro, do papagaio, da galinha, virou carro, virou mansão, virou férias, tá bom? Fiquem tranquilos, não fiquem com pena desses caras, eles são uns empresários super bem sucedidos, tá bom? Tá tudo beleza, tá tudo tranquilo. Né? Muita gente nessas horas fica com pena, né? A pessoa olha o logotipo da 123 milhas, parece que o cara tá operando um site do quarto da mãe, né? Não é, tá, gente? Não é isso. Só que uma empresa que levantou muito dinheiro e que agora possivelmente vai ficar devendo muito dinheiro para muita gente, né? Serão obrigados a comparecer à CPI da pirâmide financeira. Tem uma CPI rolando chamada CPI das pirâmides financeiras, pois é. A ministra também decidiu que os sócios podem ficar em silêncio durante o depoimento, exclusivamente quanto a questões que possam lhes incriminar. Já vimos essa figura antes, né? Ou seja, se eles chegam lá e não falam nada, nada acontece, feijoada, né? Depois está previsto o depoimento está previsto para esta terça-feira. Eles chegaram a recorrer à STF que fossem liberados para depor, mas a Carmen Lúcia justificou que não há razão jurídica a sustentar o pleito liminar apresentado nestes termos. Então estão convocados lá, estão intimados para depor esses caras da 123 milhas. E o negócio que eu ia falar é o seguinte, né? Como que os caras deixam, assim, o Brasil é um país engraçado, né, cara? Esse negócio é um negócio que desde o começo é um negócio esquisito. Por quê? Porque você não pode, pelo regulamento das companhias aéreas, negociar milhas. Isso é proibido pelo regulamento. É ilegal? Não, não é ilegal porque não tem lei que proíba isso, tá? Isso é irregular, porque você afronta o regulamento das companhias aéreas. Eu já falei até uma experiência pessoal aqui, teve uma vez que eu tinha umas milhas para vender e vendi para um site desses. Não, acho que não era esse aqui, era um outro, Max Milhas, não sei. Mas são todos mais ou menos iguais. Você diz lá quantas milhas você tem, eles fazem uma cotação para você. E aí, você recebe uma grana conforme o prazo que você espera receber. Então, se você quer receber imediatamente, você vai receber lá, sei lá, R$600. Se você pode esperar 30 dias, você vai receber R$750. Se você pode esperar 60 dias, vai receber R$850. E assim vai, né? Eu preferi receber logo, porque eu não sei quem é essa gente aqui, vai que eu deixo meu dinheiro preso lá, né? Dou minhas milhas para essa galera e o meu dinheiro fico esperando 90 dias, depois nunca mais, né? Aí, no dia que alguma pessoa ia embarcar com as minhas milhas, que eu não sei quem é, porque eu vendia minhas milhas para um site. Você chega lá, é um site, né? Tem cartão de crédito bonito, você pensa, pô, esse negócio é uma coisa, tá regulada, né? Funciona. Aí me ligou uma pessoa do site e falou assim, ô Leandro, tudo bem, tudo bem. Deixa eu pedir uma coisa pro senhor. Claro, diga. Você, se a companhia aérea ligar para você e perguntar se é você que está embarcando no voo hoje para, sei lá, Belo Horizonte, não lembro para onde que era, você pode fazer a gentileza de falar que é você? Aí eu falei, claro que não. Como assim? E aí eu fui sacar o negócio todo ali. É um grande enjambre esse negócio, gente. Porque assim, ó, as companhias não permitem que você venda milhas para outra pessoa. Você pode passar para o CPF de outra pessoa em alguns casos, né? Transferência de milhas pelos sites das companhias, pelos parceiros lá, sei lá, aqueles outros aplicativos de botar gasolina, de não sei o quê. Tudo bem, beleza. De cartão de crédito de banco, beleza. Aí quando você vende para essa galera aqui, a companhia aérea, desconfiada eventualmente que a pessoa que está embarcando não é o titular das milhas, pode ligar para o titular, que no caso era eu, e falar, senhor Leandro, o senhor está embarcando neste momento no aeroporto de Confins com direção ao Recife? E aí, essas empresas, uma delas me ligou falando para eu mentir. Pensa o negócio dos caras, né? Falando para eu mentir. Não, senhor, por favor, o senhor minta para a companhia aérea. Eu falei, não, claro que eu não vou fazer isso. Lógico que não. Eu não sabia que o negócio era feito desse jeito. Depois nunca mais vendi milhas para coisa nenhuma, né? Óbvio que não. Então esse negócio é um rolo monumental.
com uma cara de pirâmide, né? Aquela coisa que enquanto tiver gente entrando, a coisa vai andando. A hora que parar, foi pro espaço, né? Só que isso aqui estava sendo anunciado em tudo que é lugar, gente. Na Globo, em finger de aeroporto, em outdoor, assim, sabe? Um negócio esquisitaço que tá aí, tudo beleza, né? Tudo certo. Aí, como que o consumidor vai saber disso? As pessoas que compraram aqui, as pessoas foram enganadas, a pessoa não sabe disso. A pessoa chega lá, acha que... A pessoa desce no aeroporto, ela vê o Zezé de Camargo, né? No finger do voo, em tamanho real. No tamanho real não, porque o Zezé de Camargo em tamanho real você não ia conseguir enxergar ele, porque ele é muito baixinho. Em tamanho surreal, né? Anunciando esse negócio com camiseta, cara, você pensa o quê? Né? E aí quando vê o negócio é uma bagunça, né? Muito bem. Ministério Público Federal denuncia Ricardo Salles por 4 crimes cometidos quando era ministro. Demorou, né, Salles? Tentando invadir casa de sem terra, enchendo o saco dos outros, né, Salles? Ó. Toma, Salles. Não tem, olha, tem poucas pessoas no Brasil que eu quero me ver se ferrar mais do que o Ricardo Salles. Poucas. Poucas. Eu acho que não enche uma mão, né? Não enche uma mão. Mentiu que tinha diploma na Universidade de Yale. Cara, o cara é uma falsificação por completo, né? Eu sei de histórias na época que eu estava apurando. Fui eu que publiquei a matéria mostrando que o Ricardo Salles se vendia na praça. Inclusive assinou artigo na Folha de São Paulo, dizendo que tinha formação mestrado em Yale, que é uma das principais universidades americanas, né? Fui eu que publiquei na época, dizendo que era mentira. Entrei em contato com a Universidade de Yale, a Universidade de Yale me respondeu que nunca tinha ouvido falar no cidadão Ricardo Salles. Depois ele veio ao público e falou, não, foi um erro da minha assessoria. Aí quando eu tava publicando essa matéria e tal, eu fui investigar a vida do Ricardo Salles, como jornalista, claro, né? E aí, umas pessoas me falaram que ele frequentava esses clubes de quatrocentão, ricão de São Paulo, e ficava forçando o sotaque paulistano meio metido a rico, assim, para parecer rico. Ficava no meio da galera ali. Era um ferrado, né? Era um ferrado que ficava ali. Então, cara, o Ricardo Salles é uma farsa, do início ao fim, né? Assim, ó, que beleza, né? Publicado lá no Diário do Centro do Mundo, lá no DCM, o deputado federal Ricardo Salles está sendo denunciado pelo Ministério Público Federal por 4 crimes cometidos durante seu mandato como ministro do Meio Ambiente, do governo do Inominável. A denúncia foi apresentada à 4ª Vara Criminal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região do Estado do Pará, na segunda-feira, portanto, ontem. No entanto, a base para essa denúncia é um relatório parcial da Polícia Federal. Ainda não há um relatório final. A tendência é que o bolsonarista seja investigado por corrupção passiva, crimes contra a flora, impor dificuldades aos órgãos de investigarem, os órgãos investigativos, né? E promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa. Ricardo Salles, presidente da CPI do MST, né? Indo lá invadir terra dos outros, né? Indo lá invadir casa de gente pobre que tá lá. Chegou na casa do acampado um dia lá e queria entrar na casa e falou, não tem ninguém aqui dentro. Ô, Ricardo Salles, as pessoas trabalham, era 4 horas da tarde, tá? Eu sei que o senhor não tá acostumado com isso, mas às 4 horas da tarde, no geral, as pessoas estão trabalhando. Não se espante se você chegar na casa de alguém e não tiver ninguém, tá bom? Não é todo mundo que é folgado que nem o senhor, que fica pulando de cargo em cargo, puxando de saco em saco, né? Como se fosse o Tarzan puxando um saco de um saco do outro e vai andando, né? Aliás, essa imagem é uma boa imagem, né? Eu vou deixar a dica pro Aroeira, que é o nosso maior genial cartunista político do Brasil, né? Não é todo mundo como o senhor que fica procurando penduricalho para se encostar aí no serviço público por indicação, né? E agora como deputado federal, porque conseguiu tanto que foi, né? Tanto que foi pelas mãos do PSDB em São Paulo, e aí depois Bolsonaro, e aí tá aí. Então, o Ricardo Salles, as pessoas trabalham, tá, o Ricardo, tá bom? Eu sei que o senhor não tá acostumado com isso, mas acontece, tá? Então, a denúncia completa, para quem quiser ler, está publicada lá no DCM. Ricardo Salles agora terá alguns problemas, né?
Gente, a patriotada lá de Porto Alegre, que instituiu, né, os vereadores de Porto Alegre, na verdade foi um projeto de um vereador, esse vereador foi cassado no meio tempo e o prefeito de Porto Alegre e a Câmara de Vereadores lá aparentemente dormiram no ponto, vou colocar entre 1000 aspas, né, não vetaram o projeto e aí tinha sido aprovado no 8 de janeiro o Dia do Patriota, né? Eu não entendo uma coisa. Se bem que o Rio Grande do Sul comemora uma guerra que perdeu, então não me espanta nada, né? E eu tenho lugar de fala para falar do Rio Grande do Sul e eu vou falar mesmo. A Revolução Farroupilha, né? Para quem não sabe, é uma guerra, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul perdeu e é comemorada até hoje. Mas tudo bem, né? Eu comemoro minhas derrotas também, tá tudo certo. Mas se o Dino... Vem comigo porque eu não entendi mesmo. Vamos lá. Na cabeça da pessoa que está na bolha do Zap Zap, que só consome porcaria o dia inteiro, né, em termos de notícia, que passa o dia inteiro figurativamente no McDonald's da notícia, que é o Zap Zap, quem fez os atos do 8 de janeiro foram os infiltrados, o MST, o Dino e o Lula, né? Essa é a tese, não é essa a tese? O Lula deixou agir ali, tem uma informação muito boa, vamos deixar agir para não sei o quê. O Lula deixou agir, o Dino não fez nada, quem promoveu o quebra-quebra foram os infiltrados, não foi o pessoal patriota, que sempre é pacífico pela família, pela religião, por Jesus, sei lá o quê, essa galera toda. Mas então eles estavam comemorando o Dia do Patriota no 8 de janeiro exatamente o quê? Eu não entendi, né? Em se tratando do Rio Grande do Sul, os gaúchos que me perdoem, tá? Mas eu vou ter que fazer a piada. Até faz sentido, porque estavam comemorando uma tentativa de golpe que eles perderam. Tudo bem, tá tudo certo, pode comemorar, não tem problema. Mas deu ruim o negócio, né? Deu ruim. Aliás, a notícia inicialmente publicada pela newsletter Matinal, quem não assina, newsletter Matinal, por gentileza, vá lá assinar, né? Tá aqui a newsletter matinaljornalismo.com.br. O pessoal do Matinal devia criar uma URL chamada só matinal.com.br. Talvez eu esteja falando uma coisa que eles já discutiram, óbvio, lógico, né, Leandro? Lógico. E talvez eles vão me responder, mas esse domínio já está registrado, mas seria mais fácil para as pessoas, né? Fux diz que o 8/1 não merece data comemorativa e barra Dia do Patriota em Porto Alegre. O ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu na segunda-feira a lei de Porto Alegre que havia instituído o 8 de janeiro, data dos ataques golpistas à sede dos três poderes, o Dia Municipal do Patriota. A decisão foi tomada no mesmo dia em que os vereadores da Câmara também decidiram revogar a medida. Para o ministro do STF, o texto feria princípios básicos da Constituição. O pedido havia sido feito pela PGR, né? E aí, claro, a News Matinal seguiu na história aqui após... aqui, ó, peraí, deixa eu só puxar isso aqui. Aqui, ó, olha que beleza, ó. Após a retirada da dimensão a Bolsonaro, a Câmara de Porto Alegre cria consenso e revoga o Dia do Patriota. E aí, por quê, né? Porque muita gente fala, mas não pode então, não pode agora. Não pode. Não pode. Não pode, ora. Pode criar o Dia do Nazista? A Câmara Municipal da sua cidade pode criar o Dia do Nazista? Dia Municipal do Nazista. Pode criar? Não pode. Por quê? Por que não pode? Professor Leandrinho está perguntando. Chat, por que não pode criar o Dia Municipal do Nazista? Porque nazismo é crime no Brasil. Por que não pode criar o Dia Municipal do Patriota? Porque, obviamente... mas não pode usar a palavra patriota? Pode, né? Claro que pode. Mas, obviamente, no contexto em que ela estava sendo colocada, os caras estavam tentando comemorar uma tentativa de golpe de Estado. E o que é golpe de Estado no Brasil? Meus caros alunos da aula de hoje. É crime. Então não pode. Entendeu? Pode criar o Dia Municipal do Assassinato? Não pode, porque assassinato é crime. Os vereadores de Porto Alegre que condescenderam com esse negócio, primeiro que a notícia boa é que o cara que deu essa ideia foi cassado, tá? Então assim, esse aí já ninguém mais fala, já foi. Tchau. Acabou, né? Um a menos. Agora,
prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, né? Ô, Sebastião. O Sebastião Melo, ele gosta de uma polemiquinha, né? Ele tá sempre envolvido nessas coisinhas, né? É impressionante, ele não consegue ficar quieto, ele não consegue administrar só a cidade, ele tem que estar sempre criando essas coisinhas. É um biscoitinho também para a extrema-direita, né, Sebastião? Que você é político experiente, a gente sabe como é que as coisas funcionam, né? Você vai lá e deixa passar. Para que eu vou revogar esse negócio? Deixa criar, né? Pode criar o Dia Municipal do Acidente de Trânsito, do atropelamento com morte. Não pode, por quê? Porque é crime. Ô, caceta, mas qual que é a dificuldade que vocês têm em entender isso, gente? A gente vai ter que repetir pelos próximos 1000 anos no Brasil que incitação a golpe de Estado, tentativa de abolir o Estado democrático de direito, tentativa de impedir que um presidente eleito tome posse, incitar as Forças Armadas contra a população civil, os demais poderes constituídos, é crime. Você não pode escolher se você gosta dele ou não. Se você não gosta, você vai lá na Câmara Federal, no Senado e tenta revogar esses dispositivos da Constituição. Boa sorte, tá bom? Espero que não vingue. E se você propuser isso lá na Câmara e no Senado, eu vou vir aqui falar mal de você, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer. Mas tudo bem, pode tentar pelas vias democráticas, mas não pode fazer isso. Aí, a News Matinal publicou também: vereadores de direita pedem revogação do Dia da Defesa da Democracia. Então ficou, para quem ainda estava dando o benefício da dúvida, tá? De falar, não, mas eles não queriam comemorar uma tentativa de golpe de Estado. Eles queriam comemorar o patriota. Pronto. Para quem estava nessa dúvida ainda, dando o benefício da dúvida, agora não tem mais dúvida. Agora, em retaliação, porque não foi aprovado o Dia do Patriota, porque não pode mais, né? Não pode mais fazer procissão em direção à estátua da Dona Fátima de Beltrão. De Beltrão não, de como é que é? De Tubarão, né? Porque o Dia do Patriota em Porto Alegre tinha que, no mínimo, colocar uma estátua da Dona Fátima, fazendo o número 2 no STF, né? Dona Fátima de Tubarão. Aquele outro patriota que fez número 2 em cima de uma mesa no STF também. E aí os patriotas iam marchar em direção a essa estátua, né, que é o símbolo máximo do 8 de janeiro. Para quem estava em dúvida, agora temos aí, obviamente, os caras tentando derrubar o Dia da Defesa da Democracia no 8 de janeiro. Então não tem mais dúvida nenhuma, né? O problema com essa gente é, de fato, a democracia. Não há mais dúvida em relação a isso. O que é curioso, porque eles estão atacando o próprio sistema que os elegeu, né? Podem pedir para sair também, se não gosta. Eu acho que assim, o vereador que não gosta, o vereador de Porto Alegre, atenção, se você não gosta da democracia, pede para sair. Tem suplente. Pede para sair. Fala, eu não gosto de democracia. Não é comigo, não. Então saia. O senhor está fazendo o quê? Na casa do povo. Eleito democraticamente. Está fazendo o quê? Cai fora. Show. Show. Ai, ai, ai. É dose, né? Nem uma hora depois da reunião de líderes da Câmara ter concordado sobre a necessidade de revogar o Dia do Patriota, vereadores do PP, partido do Arthur Lira, e do MDB se uniram para revogar também o Dia da Defesa da Democracia, aprovado para ser celebrado na mesma data. O projeto de lei do Legislativo, que institui o Dia da Defesa da Democracia, foi proposto pelo vereador petista Aldacir Oliboni e promulgado em 2 de junho, bem antes da aprovação do Dia do Patriota. Então, entenderam? Em 2 de junho, antes dessa pataquada toda do Dia do Patriota, foi promulgado o Dia da Defesa da Democracia. O que é o 8 de janeiro? O que é o 8 de janeiro? É um dia em que... O que aconteceu no 8 de janeiro? A democracia foi defendida. A gente segurou esse negócio na unha. Não sabemos nem exatamente como, que essa coisa não, né, que a coisa não degringolou, mas seguramos. Aí os vereadores foram lá e aprovaram o Dia da Defesa da Democracia. E agora tem vereador que é contra o Dia da Defesa da Democracia. Vejam só, eu sugiro que a gente pegue o nome dos vereadores, por exemplo, o pedido de revogação partiu da vereadora comandante Nádia, do PP. Comandante Nádia, a senhora foi eleita através do voto popular em um sistema democrático. Se a senhora não gosta do sistema democrático, peça para sair. Eu tenho certeza que a senhora não vai fazer falta nenhuma. Zero. Pode pedir o boné. Né? Aliás, esse negócio de usar patente na eleição vai mudar, né? Espero. A senhora não é comandante de nada, tá? Ou Nádia. A senhora é a Nádia. A senhora não é comandante de ninguém. A senhora é vereadora.
A pessoa tá lá como vereadora, os vereadores são todos iguais, né? A pessoa tá lá como vereadora. Como é o nome do vereador? Comandante Nádia. Tá comandando o que na Câmara? Tá comandando quem? Tá comandando ninguém. Tá mandando ninguém aí. Tá sendo, na verdade, na prática, a senhora deveria ser comandada pelas pessoas que elegeram a senhora. Né, dona Nádia? Comandante Nádia. Espero que isso caia, né? Tá em discussão essa coisa de usar patente em eleição, né? Tanto usar patente como permitir que depois as pessoas que são das forças regulares, armadas, possam voltar para a força caso não sejam eleitas. Isso aí tudo está em discussão, né? O ministro Gilmar Mendes vem falando sobre isso, inclusive, né? A pessoa que vai, a comandante Nádia quer participar de eleições, tudo bem. Mas ela pede para sair lá da PM, sei lá de onde é que ela era, e não volta mais. O que está certo, Gilmar, inclusive. Muito bem. Olha, isso aqui é a notícia... Isso aqui é a péssima notícia do dia, tá, gente? O governo vai dar a Caixa Econômica Federal para uma aliada do Arthur Lira. Ontem o Edu tinha falado sobre isso no N1, né? No ICL Notícias primeira edição. E vai acontecer. O governo federal decidiu que a ex-deputada federal Margarete Coelho, do PP, será presidenta da Caixa Econômica Federal, substituindo Rita Serrano. A mudança ocorre como parte da reforma ministerial que o presidente Lula quer adiar para o próximo ano, mas que vem sendo forçado a fazer pelo Congresso para destravar votações de projetos importantes. A expectativa é que seu nome seja anunciado ainda nesta semana, junto com uma reestruturação nas vice-presidências do banco. Assessores de Lula que participaram das negociações afirmam que o acordo, pilotado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, prevê a substituição de 12 vice-presidentes atuais. Os cargos serão distribuídos entre indicados do PP, que é o partido do Arthur Lira, republicanos, que é o partido do Edir Macedo, da Igreja Universal, e o União Brasil, que é a grande maçaroca do Centrão, né? Partido do Sérgio Moro, inclusive, né? Partidos que o presidente quer acomodar em seu governo como forma de garantir votação para projetos importantes, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Margarete Coelho foi vice-governadora do Piauí, é ligada a Arthur Lira e ao ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Atualmente, ela é a diretora de Administração e Finanças do Sebrae. Então, basicamente, o governo federal, o Lula está entregando toda a Caixa Econômica Federal para o Arthur Lira. Toda. Porque vai entregar a presidência e 12 vice-presidências que serão lá fatiadas entre o Lira, o Edir Macedo, né, o Bivar, essa galerinha toda vai lá pegar a Caixa Econômica Federal, fatiar, ficar para eles, né, para fazer o jogo ali. Segundo o governo, a gente vai ver o lado do governo, eu preciso do apoio desses caras, então eu preciso dar alguma coisa, né? Já não dei que chega, eu preciso dar alguma coisa. Lula, eu vou falar uma coisa para você. Um conselho que você não pediu, tá bom? Quando você trata com um certo tipo de gente, por exemplo, aquelas pessoas que aparecem naqueles filmes americanos dos anos 70, né? E mais não digo para não me incomodar. Quando você trata com um certo tipo de gente, o mais nunca é suficiente. Então, eu quero apostar que assim que você entregar a caixa para o Lira e para o Edir Macedo, daqui a 30 dias eles vão pedir mais. E isso não vai acabar até o final do governo. Lamentavelmente, eu tenho a sensação de que até o final do governo Lula a gente vai trazer notícias como essa aqui. O governo precisa fazer isso para ter governabilidade. O governo precisa entregar tal coisa. O governo precisa entregar tal ministério. O governo precisa liberar tal emenda. O governo precisa dar tal verba. Precisa botar tal lugar. E enquanto isso, o projeto que foi eleito, que saiu das urnas, que eu entendo, é um projeto de esquerda domesticada, com um monte de gente do Centrão, e tem o Alckmin, e tem gente da direita, eu entendo tudo isso. Não tem problema. Eu não tenho problema com política real, mesmo, tá bom? Quer fazer? Faz. Não tem problema com isso. Agora, você pode fazer um governo diferente desse. Um governo com mais enfrentamento, ou pelo menos, se vai entregar a caixa pro Lira, qual que é a contrapartida para nós que votamos nesse projeto de governo?
Onde está o que a gente acha que é a esquerda, ou esquerda radical, ou que seja uma esquerda reformista, mas com uma pegada mais, né? Esquerda reformista com pegada. Vamos fundar esse movimento? Cadê a esquerda reformista com pegada? Tudo bem, eu não vou, então estou pedindo revolução comunista aqui. Tá bom, eu sei, tudo bem, tá tudo certo. Mas cadê a esquerda assim, a esquerda, né? Que vai. Onde ela está no governo, que a gente não consegue enxergar? O Edu falou sobre isso ontem no ICL Notícias primeira edição, a gente falou sobre isso, eu estava lá. Então assim, vai entregar isso aqui? Tá bom, vai a caixa para o Arthur Lira. Vai lá. Isso aqui vai servir para o Arthur Lira no ano que vem nas eleições municipais. Vamos lembrar que é a Caixa Econômica Federal que libera, por exemplo, os recursos do Minha Casa Minha Vida. Prioritariamente, com os melhores juros. Vocês acham que o Lira e o Edir Macedo, com 3 ou 4 vice-presidências da Caixa Econômica Federal, não vai usar isso nas igrejas no ano que vem, para eleições municipais, para falar mal do PT e chamar o Lula de bandido, que é o que eles fazem nos meios de comunicação deles? Enquanto estão indo pro governo ali, mil aspas nesse negócio, tá usando lá o Jornal do Universal, jornal impresso distribuído em todas as igrejas, para falar que a esquerda é do diabo, que a esquerda é abortista, que a esquerda não presta, que a esquerda é antibíblica, que é o discurso que tem colado, que quem é cristão não pode votar na esquerda. Ô Lula, você acha que isso aqui vai adiantar? Eu tenho uma péssima notícia. Eu acho que não. Porque um certo tipo de gente, um certo tipo de personagem do cinema nunca está contente. Quando você é achacado e dá o que esse personagem pede, na próxima semana ele vai pedir mais. Infelizmente, eu acho que é isso que vai acontecer. Muito bem, vamos lá para uma notícia boa do dia também, né? O Lula assinou finalmente a MP. Temos o vídeo do deputado aí, ô Jimmy? Temos, né? Beleza. O Lula assinou finalmente a MP para tributar os fundos dos super ricos e enviou também o projeto para tributar as offshores. A medida provisória para taxar os rendimentos dos fundos exclusivos dos chamados super ricos enviou um projeto de lei também para tributar as offshores. As medidas foram tomadas para obter novas receitas e, segundo o governo, corrigir distorções da legislação. Parte dos recursos será usada para compensar a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Então, o que o governo fez ontem, né? 2 notícias maravilhosas. Isso aqui tem que ser elogiado e a gente vai falar mesmo, porque isso aqui é bom para o país. No geral, é bom para o país. Aumentou a faixa de isenção do imposto de renda, então, a partir do ano que vem, você que ganha até 2.500 e alguma coisa, né? Por mês, né? Deixa eu ver se tem a faixa aqui na folha. Não tem aqui, folha? Ô, folha. Não tem. Mas, se eu não me engano, quem tiver no chat aí pode... Aqui, a tabela do IR, ó. Quem tiver no chat souber de cabeça, mas se eu não me engano, é algo em torno de R$ 2.500, tá? Quem ganha algo em torno disso por mês está isento do imposto de renda a partir do próximo ano. Bom, né? Bem bom. Isso, claro, tem uma queda na arrecadação. Para compensar isso, o que o Lula fez ontem, através de um projeto que veio principalmente do Fernando Haddad, né? É o pai dessa história toda, o cara que botou isso na rua, que enfrentou, taxar os super ricos. Quem são os super ricos? Super ricos é aquela galera que são mais ou menos 2.300, 2.500 fundos no Brasil, geralmente fundos compostos de uma pessoa ou pouquíssimas pessoas, em geral fundos familiares, que fazem a gestão no Brasil de uma beleza que está aproximado aí em mais ou menos 700, 800 bilhões de reais, tá? Esse é o valor. Esse é o valor que está nesses lugares, que são pouco taxados ou nada taxados. Então, claro, eu e você, a gente paga muito mais imposto do que essa galera. Vários jornais estão chamando de fundo Robin Hood, não sei o quê, né? Aqui, ó, medidas Robin Hood, né? O que é péssimo, né? Porque o Robin Hood, no fim das contas, ele é um anti-herói, né? O Robin Hood era um ladrão, né? Então vai lá o Estadão, e conscientemente ou não, chama uma medida que tenta equalizar o que os ricos e os pobres pagam. Tenta, porque rico está continuando pagando menos imposto no Brasil ainda. Isso aqui não vai mudar quase nada, tá? É um avanço, é ótimo. Filosoficamente, inclusive, é bom. Aí vai lá o Estadão e chama de medida Robin Hood, né? Não dá, né, o Estadão.
Não dá, né? Vamos colocar o Haddad falando sobre isso, Jimmy? Coloca o Haddad pra gente aí. A taxação das chamadas offshore e dos fundos fechados. Eu vejo... Muitas vezes eu vejo na imprensa isso ser tratado como uma espécie de ação Robin Hood, de uma revanche, e não é nada disso. Não é absolutamente nada disso. O que nós estamos levando à consideração do Congresso, com muita consideração, com muito respeito, com muita parceria, é aproximar o nosso sistema tributário do que tem de mais avançado no mundo. Nós estamos olhando para os países da OCDE, nós estamos olhando para os nossos vizinhos mais desenvolvidos, mais bem arrumados, como é o caso do Chile, da Colômbia. Nós estamos olhando para a Europa, para os Estados Unidos, nós estamos olhando para as boas práticas do mundo inteiro e procurando estabelecer e nos aproximar, tentativamente, daquilo que faz sentido do ponto de vista de justiça social. Aqui não tem nenhum sentimento que não seja o de justiça social. Previsão de arrecadação do governo com essa taxação dos fundos. De novo, isso é um pequeno passo para o homem, né? Um grande passo para a humanidade, né? É pouco, ainda tem que caminhar muito em relação a essa justiça social, em relação à tributação, que o Haddad fala, tudo bem. Mas, previsão do governo de arrecadação, 24 bilhões entre 2023 e 2026. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse negócio, olha isso aqui, ó. Notícia do site Brasil de Fato em relação ao orçamento federal no ano passado. Recursos para manutenção, investimento e bolsas das universidades. Sabe quanto foi em 2022? 5,3 bi. Então, ó, para você manter universidades federais no Brasil, tá? Fazer manutenção, fazer investimentos e dar bolsas, a grana que tinha anual em 2022 era 5,3 bi. Com essa medida, a expectativa é arrecadar 24 em 2 anos, né? Em 3 anos, né? Então, tem um dinheiro aí, né? Tem um dinheiro aí. Rapidamente aqui, só pra gente ver quem não gostou do negócio. Quem que não gostou disso aqui? Quem não gostou? Vocês estão aí, gostaram? Vocês estão no chat? Gostaram? Eu gostei. Quem não gostou? O Roberto Campos Neto não gostou. Né? Que curioso, né? Corrida por arrecadação pode gerar erosão da economia, diz o presidente do BC. Para Campos Neto, grande necessidade de receita extra explica a falta de confiança do mercado em relação às metas fiscais. O Roberto Campos Neto foi lá, deu uma entrevista disfarçada de técnica, né? Esse subtítulo aqui ninguém entendeu, nem eu nem vocês, porque não é para entender mesmo, tá? É para parecer que a gente é um bando de burro e que ele é muito inteligente e sabe o que tá falando, tá? Aí foi lá, na prática tá falando o quê? Tá falando mal das medidas que o Haddad tá colocando na rua agora, né? O Roberto Campos Neto, o que gera erosão da economia é o seu juro, tá? De 13,25% ao ano. É o seu juro que causa a erosão da economia. Aliás, está causando, né? Casas Bahia, um monte de loja do varejo aí, todo mundo se ferrando por sua causa, né? Então o senhor olha pro próprio rabo antes de falar do rabo dos outros, né? É aquele velho ditado. Mas claro que ele tinha que fazer isso, né? Gente, ó, os partidos devem apresentar provas para a cassação do Moro a qualquer momento, é o que traz hoje o Lauro Jardim. O Podemos e o União Brasil, atual e antigo partidos de Sérgio Moro, respectivamente, foram finalmente intimados na última quarta-feira a respeito da decisão do TRE do Paraná para que participem da produção de provas das ações em que se discute a cassação do mandato do senador e ex-juiz da Lava Jato, né? A comunicação às siglas aconteceu 2 meses após o desembargador Mário Elton Jorge unir os processos a respeito dos temas movidos por PL e PT e, ao mesmo tempo, autorizar a produção de provas contra Moro. A alegação é que ele teria incorrido em abuso de poder econômico ao ultrapassar o teto de gastos estipulados pela Justiça Eleitoral na pré-campanha. Antes de concorrer ao Senado, Moro planejava disputar a presidência da República. Do Podemos e do União Brasil, os autores dos pedidos de cassação esperam a comprovação desses gastos em montante acima do permitido. Contratos, documentos que comprovam prestação de serviços e notas fiscais que entrarão aí nesse processo como provas, né?
O prazo para a resposta é de 10 dias úteis contados a partir da notificação. A previsão é que o encerramento seja às vésperas do feriado do Dia da Independência, em 7 de setembro. A análise do conteúdo será feita pelo desembargador D'Artagnan Serpassá. A gente estava falando em Robin Hood antes aqui, apareceu um D'Artagnan ali, ó, a coisa tá... Estamos aqui, né? Estamos nos contos de capa e espada hoje aqui. Que assumiu a relatoria do caso após a saída de Mário Jorge, cujo mandato do TRE se encerrou em julho. Portanto, o que acontece a partir de agora? Até o dia 7 de setembro, partidos vão apresentar notas fiscais, comprovantes em relação à campanha do Moro. Qual é a acusação em relação ao Moro? Já falamos sobre isso aqui, vou falar rapidamente. O Moro concorreu ao Senado. O problema é que o TRE enxergou a pré-campanha dele à presidência da República como, na verdade, uma pré-campanha ao Senado. Com isso, ele gastou muito mais dinheiro do que os outros concorrentes ao Senado, por exemplo, o Álvaro Dias, que, aliás, apoiou o Moro a vida inteira e depois perdeu a vaga ao Senado para o Moro, né? Álvaro Dias, bem feito pro senhor. E aí, isso não pode, né? Porque você não pode ultrapassar o teto de gasto de campanha, porque você acaba fazendo uma concorrência desleal, né? Uma concorrência desleal com os outros candidatos, porque no Brasil, como sabemos, no mundo todo é assim também, quanto mais dinheiro você coloca numa campanha, maior a chance de você ser eleito, né? Isso é uma relação direta entre o dinheiro e o voto. Então, o caso contra o Moro é pesado, o gasto dele de campanha ultrapassou e muito o gasto dos outros senadores. Então, até o dia 7 de setembro, essas novas provas serão apensadas ao processo e possivelmente ainda este ano nós veremos o senhor Sérgio Moro. E aqui eu não faço previsão, mas eu vou falar uma coisa. Minha blusa tá esquisita hoje, né? Acho que eu não arrumei direito ela. Veio com barriga essa blusa, ô Jimmy? Será que eu comprei na loja errada? Possivelmente veremos o Sérgio Moro este ano. Não é uma previsão, não, tá? É uma torcida e é uma análise preliminar do que está acontecendo no tribunal ali. Eu acho que o Moro não termina o ano sentado no Senado. Eu acho. Veremos o que acontece até lá. Ai, gente, ó, eu tinha separado um vídeo do Renato Freitas aqui, que não vai dar tempo de tocar, eu vou deixar para amanhã. Vamos fazer o seguinte, vamos rapidamente aqui, só ler manchete e sub dessa aqui para a gente ter uma noção do que está acontecendo na Argentina. Como vocês sabem, o Desperta SL fala muito sobre eleições da Argentina, né? Muito menos do que eu gostaria, mas eu acho que a gente traz mais aqui do que os outros noticiários por aí, porque só trouxeram durante o segundo turno. Eu venho explicando quem é o Javier Milei já há um bom tempo, né? Quem acompanha o programa sabe, já trouxe vídeos aqui, já trouxe contexto, já falei sobre ele, já falei a história do Milei, toda aquela coisa, né? E agora, as pesquisas na Argentina indicam que haverá segundo turno entre Massa e Milei. A ex-ministra Patrícia Bullrich, candidata da aliança opositora Juntos pela Mudança, Juntos por el Cambio, né? Perdeu força diante da polarização entre a extrema-direita e o peronismo. O Massa é o candidato do peronismo. O Massa é o atual ministro da Economia da Argentina, né? E o Milei é esse candidato da extrema-direita. Tem muita gente aí que fala que não é extrema-direita, mas daí a gente vai ver, ele fala todas as mesmas coisas que o Trump fala, todas as mesmas coisas que o Bolsonaro fala, todas as mesmas coisas que o Matteo Salvini fala, todas as mesmas coisas que o Viktor Orbán fala. Então, por que ele não é extrema-direita? Não, ele é ultraliberal, ele é libertário, né? Vamos poupar as pessoas de ter que fazer doutorado em ciência política para entender a realidade? O Javier Milei é um cara da extrema-direita. As pessoas entendem o que é extrema-direita hoje. Quando você fala extrema-direita hoje, a pessoa entende, o Bolsonaro, o Trump, a pessoa entende, a pessoa vai para o lado onde a gente está conversando. Então vamos facilitar a vida do povo, né? Porque as pessoas têm mais o que fazer, a pessoa precisa trabalhar, precisa pagar boleto, né? Ninguém tem tempo de ficar pesquisando esse milhão de sigla aí. Então é extrema-direita. Só que, detalhe, as pesquisas na Argentina no primeiro turno erraram pra caramba. Aliás, as pesquisas na Argentina erram historicamente muitas vezes, não é novidade, tá? Elas são muito piores do que as do Brasil. Então, a expectativa agora é de que haverá segundo turno entre Milei e Massa. O peronismo tem um trabalho de base na Argentina muito forte e essa máquina deve ter agido agora, né?
para falar com as bases, para alertar do perigo Milei, né? E então veremos o que acontece nos próximos capítulos. Gente, ó, a gente vai ter que desfazer a nossa rede daqui a pouco, mas antes de mais nada eu quero falar da aula da Marilena Chauí, quero voltar com isso porque a aula será já na quinta-feira, então ó, quinta-feira de novo, rapidamente para vocês aqui, quem não pegou no começo do programa. Quinta-feira, nessa quinta-feira agora, às 8 horas da noite, uma super aula com uma das maiores intelectuais do Brasil, Marilena Chauí, uma aula sobre filosofia, para você sacar o que é filosofia e também sacar o quanto a gente depende da filosofia, mesmo sem saber nas nossas escolhas cotidianas em relação à família, amigos, né, em relação ao trabalho, em relação a como a gente vai levar a nossa vida eticamente, o que é a ética, o que é a moral, por que eu devo pautar a minha vida, né, de um modo ético, o que é a minha ética, o que pode ser a minha ética, o que é a ética do outro, né? Então, assim, isso tudo tem a ver com nossas escolhas diárias, mesmo que a gente não saiba. Então, separa um tempinho, icl.com.br/desperta, icl.com.br/desperta, é uma aula gratuita, ao vivo, na quinta-feira, às 8 horas da noite. A aula já está gravada, depois a Marilena Chauí estará ao vivo nos estúdios do ICL com o Eduardo Moreira para falar comigo e com vocês. Comigo não, porque eu não estarei lá, mas eu posso mandar perguntas pelo chat, como vocês podem mandar também, tá bom? Então, se prepare, icl.com.br/desperta. Estamos dissolvendo a nossa rede, então muito obrigado pessoal da TVT, da TV Quirimurê e da Rádio Brasil Atual, nós voltamos com vocês amanhã, tá bom? Tchau! É isso, né, o senhor Jimmy? O programa está acabando, né? Deixa eu só ver aqui quantos minutos tem. É rápido o vídeo do cowboy golpista aí? É? Então, ó, vamos só atualizar aqui a notícia quente da manhã, né? A PF fez operação contra um deputado que disse ter dado dinheiro para os golpistas, um deputado lá de Goiás, né? 2 mandatos de busca e apreensão expedidos pelo STF nas cidades de Piracanjuba e também em Goiânia são em cima do deputado estadual Amaury Ribeiro, que falou isso aí. Coloca aí, Jimmy. Foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada. Eu também deveria estar preso, respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande me prender. Eu sou um bandido, eu sou um terrorista, sou um canalha na visão de vocês. Eu ajudei, eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro. Eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota. Então, respondendo à sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, não. Veio de gente que acredita nessa nação e que defende esse país e que não concorda com um governo corrupto e bandido. Bom, o que direi mais, né, deputado? Concordo com o senhor. Concordo com o senhor. Acho que o senhor devia estar preso. Concordo, né? Dei água, dei comida, dei dinheiro. Se o fulano está preso, eu deveria ser preso também. Então esteja preso, deputado. Não foi preso hoje de manhã, ainda. Mas pelo jeito que o senhor fala, o senhor está desejando muito. Então vai acontecer. Tenha calma, né? As coisas vêm na hora que elas têm que aparecer. Tá bom, deputado? Muito obrigado, gente. O programa está acabando. Amanhã, às 7 horas da manhã, estamos ao vivo de volta. Está começando agora o ICL Notícias, primeira edição. Vocês não saiam daí, não mexe no mouse, não clica no xizinho, não fecha a janela, não faz nada, porque o programa vai começar neste mesmo link. A manhã inteira do ICL está tomada de programas excelentes que rodam todos nesse mesmo link. Então, só respira, porque aquela coisa, você sabe que a Jandira Fegali não está na sua cozinha para segurar a sua mão se você desmaiar. Então, respira, toma uma água, organiza a vida, que o ICL vai até às 11h30 da manhã neste mesmo link. Amanhã estaremos de volta. Muito obrigado e tchau.